Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão. Aconteceu muita coisa nesse período da tarde e a gente vai falar aqui sobre tudo isso, né? A gente vai falar sobre Sub-20. O Vasco foi campeão em cima do Botafogo no dia de hoje. O Botafogo perdeu para o Vasco ontem no profissional. Perdeu hoje no Sub-20, valendo taça. Vamos falar sobre Gabriel Peck, convocado aí para a seleção pré-olímpica. Vamos mostrar as probabilidades, né, do Vasco permanecer na primeira divisão e também as chances que o Vasco ainda tem de classificação para a Copa Sul-Americana. E vamos falar sobre o retorno de Rossi, né? Rossi e Marlon Gomes devem ser opções, né, para o Vasco na partida contra o América Mineiro, né, que vai acontecer no próximo domingo. Então, depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, tem o link aqui na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem o Vasco derrotou o Botafogo 1-0, gol de Paulo Henrique, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Cruzeiro, né, para a zona do rebaixamento. Nesse momento o Cruzeiro é o 17º, o Vasco é o 16º. O Vasco está empatado ali em número de pontos com o Cruzeiro e também com o Bahia, né, que nesse momento é o 15º colocado. O Santos empatou com o Cuiabá, tem um pontinho ali a mais, né, que o Vasco chegou aos 38, enfim, tá tudo embolado essa briga aí contra o rebaixamento. Nessa rodada, o Vasco não vai jogar, né? Seria o jogo Vasco e Cruzeiro nesse meio de semana. Esse jogo foi adiado para o dia 22 de novembro. Então, o Vasco vai voltar a ficar com um jogo a menos, né, na tabela de classificação, porque o Vasco e Cruzeiro não jogam nessa rodada. Bom, antes de voltar a falar aqui sobre o futebol profissional, falar desse próximo jogo do Vasco, que é contra o América em São Januário, no próximo domingo, vamos falar de Sub-20, porque teve taça. O Vasco venceu o Botafogo por 1-0 e foi campeão da Copa Atlântico Sub-19. O gol do Vasco foi marcado pelo Paulinho. O Vasco venceu o Botafogo no dia de hoje e levantou a taça, né? Vasco campeão da Copa Atlântico, torneio que foi disputado lá no estado de Pernambuco, né? E o Vasco levanta essa taça, meus queridos. O Vasco no Sub-20 vem muito bem, né? O Vasco realmente vem muito bem aí nas competições da categoria de base. Falando ainda de categoria de base, entre aspas agora, né? Vamos falar de seleção pré-olímpica, que é a seleção Sub-23. O Gabriel Peck foi convocado pelo Ramon Menezes para a realização de uns treinos ali da seleção pré-olímpica, visando, né, o torneio pré-olímpico que será disputado na Venezuela em janeiro e fevereiro. O Ramon Menezes convocou o Gabriel Peck, do Vasco, e também o John Kennedy, do Fluminense, para treinamentos ali em São Paulo, no CT do Corinthians, que vai ser durante ali o período da data FIFA. Então, o Gabriel Peck convocado para a seleção pré-olímpica, enfim, tem chances aí de disputar esse pré-olímpico em janeiro com a seleção brasileira e quem sabe até tem chances também de disputar as Olimpíadas, né, caso a seleção brasileira se classifique. Parabéns aí para o Gabriel Peck, que realmente vem numa temporada boa, né? É um jogador que a torcida ainda pega muito no pé, mas o Gabriel Peck em 2023 mostrou uma grande evolução e acho que a tendência, né, é sempre caminhar um pouco mais e evoluir mais como jogador. Ainda toma algumas decisões erradas, comete alguns vacilos, mas a gente não pode negar que é um jogador muito útil, né, para esse elenco do Vasco e vencendo aí um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada de 2023, coroado agora com essa convocação para a seleção pré-olímpica. Bom, vamos dar uma olhada aqui agora nas probabilidades que o Vasco tem de rebaixamento, de classificação para a Copa Sul-Americana e etc e tal. Todo fim de rodada, né, surge aí as probabilidades matemáticas e a gente vai atualizar aqui agora.
Segundo o chance de gol, o Vasco tem 0% de chance de título, praticamente 0% de chance de Libertadores, 13,5% de chance de Sul-Americana e tem 28% de chances de rebaixamento. Segundo o espião estatístico do Globoesporte.com, o Vasco tem 0% de chance de título, 0% de Libertadores, não calcula a Copa Sul-Americana e tem ali 28,62% de chances de rebaixamento. O Infobola coloca 0% título, 0% Libertadores, não calcula a Copa Sul-Americana e coloca ali o Vasco com 37% de chances de rebaixamento. E o Probabilidades no Futebol, da UFMG, coloca o Vasco com 0% de título, 0,002% de chances de Libertadores, enfim, praticamente inexistente também, 31,8% de chances de Copa Sul-Americana e 36,1% de chances de rebaixamento. Então, as probabilidades ali do Vasco ser rebaixado, né, as probabilidades de rebaixamento, estão variando entre 28% e 37%. Lembrando que o Vasco já teve aí mais de 80%, né, de chance de ser rebaixado. O Vasco conseguiu realmente fazer um segundo turno de uma excelente recuperação e, bom, tá caminhando aí para poder ficar na primeira divisão. Tem que ganhar do América Mineiro em São Januário, né? Esse jogo que vai acontecer no domingo, e depois é o jogo ali de vida ou morte contra o Cruzeiro. Vencendo o Cruzeiro aí é para praticamente selar, né, a permanência na Série A, porque se vencer o América chega aos 40 pontos, vencendo o Cruzeiro chegaria aos 43, um jogo contra um adversário direto. Enfim, o Vasco ficaria muito perto, né, dessa permanência. E bom, para o jogo contra o América Mineiro, o Vasco deve ter aí um grande reforço, né? Pode ter até 2 grandes reforços para essa partida, mas pelo menos um é praticamente certo. A volta do Rossi, né? O Vasco vai ganhar reforços aí para a reta final do Campeonato Brasileiro e o clube está trabalhando para ter Rossi e Marlon Gomes à disposição já na partida contra o América Mineiro domingo em São Januário. O retorno do Rossi já é dado como certo. Os dois se machucaram no jogo contra o Fortaleza e desfalcaram o Vasco aí nos últimos 5 jogos. Na entrevista coletiva do último jogo, o Ramon Dias disse o seguinte, abre aspas, Rossi e Marlon Gomes treinaram muito bem. Há vários jogadores que estão se recuperando e nós vamos utilizá-los quando estiverem 100% para que não se machuquem mais e para que nos ajudem em tudo que precisamos. Estão melhores, estão trabalhando muito. Temos mais uma semana para que possam se recuperar e certamente eles vão nos ajudar nessa reta final, foi o que disse o Ramon Dias na coletiva. O Rossi está muito próximo, né, dessa volta. O atacante já iniciou o trabalho ali de transição e se não acontecer nenhum problema inesperado aí nos próximos dias, né, ele vai ficar à disposição do Ramon Dias. Inclusive o Rossi esteve em São Januário ontem, comemorou bastante, né, a vitória do Vasco. Até viralizou um vídeo dele pulando pra caramba ali, né? Comemorando a vitória do Vasco à beira do campo. A princípio, o planejamento do Vasco é que o retorno do Rossi seja gradual, né? Que ele entre no decorrer da partida contra o América Mineiro. E ainda não se sabe se a provável lesão, né, do Eric Marcos, que deixou o jogo contra o Botafogo com dores na coxa, vai acelerar de alguma forma, né, esse retorno do Rossi. O Eric Marcos é dúvida para a partida contra o América Mineiro. Quem também está próximo, né, dessa volta ao time é Marlon Gomes. O meia sofreu uma lesão na coxa esquerda contra o Fortaleza, ficou fora dos últimos 5 jogos, mas já iniciou a transição e está sendo preparado também para voltar contra o América Mineiro. A situação dele, porém, depende de uma reavaliação médica no dia a dia. Hoje, a tendência é que Marlon Gomes seja relacionado para o jogo de domingo. Uma fonte de dentro do Vasco diz que ele tem boas chances de ser relacionado. Enfim, Rossi e Marlon Gomes bem próximos aí de retornarem, né, a vestir a camisa do Vasco, a voltar a poder ajudar nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. O Eric Marcos é dúvida para esse jogo contra o América. Mas enfim, notícia muito boa, né? Rossi e Marlon Gomes fizeram falta demais nesses últimos jogos e com certeza serão 2 grandes reforços para essa reta final do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!